Fala aí galera, beleza? Josman aqui na no Sejam bem mais no vídeo. E galera, no vídeo de hoje, já que estamos a caminho da WrestleMania, já que estamos em clima de WrestleMania, eu vou trazer um vídeo aqui falando dos 5 melhores adversários de Undertaker em sua streak na WrestleMania. E para montar essa lista, eu levei em conta muita rivalidade entre esses caras que Undertaker teve, e também o combate que eles fizeram na WrestleMania, o grande significado deles, e o que significou bastante isso para sua streak. Antes de começar, claro, eu achei para vocês que deixassem seu like no vídeo. E você que não é aqui no canal, se inscreva. Na quinta posição, eu vou colocar o Real Superstar Edge. O Edge que vazou com o Undertaker na época lá da geração SBT, na época da WWE no ano de 2008 no SBT, e que Edge ganhou um grande hate da maior parte da galera, porque Undertaker era um dos grandes wrestlers que a galera mais gostou naquele período. E Edge foi um dos wrestlers que a galera mais odiou, porque Edge era daqueles rios bem chatos, daqueles rios bem fujões. E a rivalidade entre os dois começou no ano anterior a esse, porque começou com o Undertaker ele defendendo seu cinturão de campeão mundial na jaula de aço contra Batista. Aí depois o Undertaker sendo atacado por Mark Henry, que já havia retornado, e depois ele tendo o cash-in de Edge em cima dele. Edge que tinha ganhado o Money in the Bank. Daí rolou esse cash-in e Edge acabou virando campeão mundial. Deu-se assim início uma das grandes rivalidades da carreira de Undertaker. Rivalidade essa que deu em vários combates, porque os dois se enfrentaram várias vezes. Foi em show semanal, foi em SummerSlam, foi em Backlash, em combate na jaula, em combate de escadas. E o Edge ainda tendo ajuda. Porque vocês lembram que o Edge ele era líder de stable nesse período, a stable La Família, onde o Edge foi ajudado várias vezes. E daí essa rivalidade dos dois rendeu um combate entre eles na WrestleMania 24. Esse combate no caso foi válido para o título de campeão mundial, no qual estava com o Edge e Undertaker se vencesse venceria esse cinturão. E no caso também se ele vencesse, essa seria a vitória número 16 de sua streak WrestleMania. O combate foi rolar. Em vários momentos parecia que Edge poderia vencer o Undertaker, até porque o Edge já aplicou várias vezes o Spear no Undertaker, parecendo que ele ia ganhar, tendo também as interrupções a favor dele, porque várias vezes Zack Ryder e Kurt Hawkins, que eram os membros da La Família, que quase sempre ajudavam o Edge, ajudaram ele várias vezes no combate, sendo que o Undertaker conseguiu remediar e escapar, e no final o Undertaker faz Edge dar até pau, aplicando Hell's Gate nele, e sendo assim, Undertaker se tornando no final o novo campeão mundial e tendo a vitória número 16 de sua streak na WrestleMania. Na quarta posição eu coloquei CM Punk. CM Punk que entrou nessa rivalidade com Undertaker após ele ficar um longo tempo na rota do título mundial, rota essa na qual ele ficou mais de um ano. E daí CM Punk ele começou uma rivalidade com Undertaker. E foi uma rivalidade que foi bastante interessante pelo fato dela ter acontecido num período em que o Paul Bearer tinha falecido. Paul Bearer, que era o manager do Undertaker, entrava com uma urna com o Undertaker, muito lendário. E o CM Punk começou a caçoar do Paul Bearer, tirar onda com o Paul Bearer. Foi aí que Undertaker começou a ter mais ranço de CM Punk. E CM Punk ele roubou aquela urna que o Paul Bearer entrava. Esse roubo de CM Punk rendeu um combate entre ele e Undertaker na WrestleMania. Undertaker até então estava com sua streak intacta. E daí esse combate, no caso, era um combate que, além da streak do Undertaker, era válido também pela recuperação da urna de Paul Bearer na qual CM Punk tinha roubado. O combate rolou, foi um grande combate, diga-se de passagem, até melhor do que o main event dessa WrestleMania. E daí um combate bastante equilibrado, em certos momentos a gente pensar que o CM Punk poderia quebrar a streak do Undertaker, mas que no final o Undertaker finalizou o CM Punk, recuperou sua urna, e daí a gente teve o Undertaker vencendo, tendo sua 21ª vitória em WrestleManias, e essa que também foi a última vitória de Undertaker com sua streak intacta, porque na WrestleMania seguinte, na WrestleMania 30, ele teria sua streak quebrada por Brock Lesnar. Na terceira posição eu coloco o Demônio Vermelho Kane. O Kane que para começar ele é meu irmão de Undertaker. Já começa por aí que os dois têm uma grande associação na storyline. Isso desde a chegada de Kane à WWE. Ele já começou a ter uma grande associação no Undertaker, até porque Kane surgiu de uma storyline na qual Undertaker era acusado de queimar uma casa na qual seu meu irmão estava dentro dela. E daí houve o surgimento de Kane. O Kane começou rivalizando com o Undertaker desde sua estreia na WWE. E foi justamente essa rivalidade aí que levou os dois a ter seu primeiro embate.
que foi no caso na WrestleMania 14. Embate esse no qual Undertaker, se vencesse Kane, ele iria para a sua 7ª vitória em WrestleManias. Daí o combate rolou, um combate que foi muito equilibrado, onde em vários momentos o Kane dominou e parecia que ele ia vencer o Undertaker, até porque o Kane naquele período lá era um nome muito imbatível, naquele período dificilmente ele perdia para alguém. Só que no final Kane acabou sendo derrotado pelo seu meu irmão Undertaker após levar um terceiro Tombstone Piledriver. E detalhe que Kane naquele período ele foi o primeiro homem a resistir a 2 Tombstones de Undertaker e dar kick out nos dois. Ele sofreu a contagem e foi derrotado no terceiro Tombstone. Porém, além dos combates que Undertaker e Kane tiveram fora de WrestleManias, eles também se voltariam a enfrentar-se em uma outra WrestleMania. E no caso essa feud deu início quando Undertaker estava em um combate contra Vince McMahon no Survivor Series do ano de 2006. O combate era Buried Alive, no qual Undertaker estava para vencer e Kane ajudou Vince McMahon a vencer Undertaker, atacando ele e fazendo assim Undertaker ser enterrado. Só que isso não pegou muito bem para Kane, porque foi marcado o combate dele contra Undertaker na WrestleMania 20, mais um combate dos dois, além dos que ele já tinha tido na WrestleMania 14, e nesse marcou o combate do retorno do personagem de Deadman do Undertaker, porque quando o Undertaker estava enfrentando Vince McMahon naquele combate Buried Alive, ele estava com o personagem Big Evil, e o fato de Undertaker ser enterrado nesse combate marcou o fim do personagem de Big Evil e retorno do personagem Deadman. O combate rolou, foi um outro combate muito equilibrado dos dois, mas que no final Undertaker venceu Kane mais uma vez em WrestleManias e conquistou a vitória de número 12 em sua streak. Na segunda posição eu vou colocar o The Game Triple H. O Triple H que foi um dos grandes adversários que Undertaker teve em sua streak de WrestleMania. Porque Triple H enfrentou Undertaker 3 vezes na WrestleMania. E nessas 3 vezes Undertaker saiu vencedor. A primeira vez aconteceu na WrestleMania 17. Triple H estava todo pomposo, afirmando que já tinha vencido todos no ramo. Só que Undertaker considerou essa frase muito arrogante, porque os dois nunca haviam se enfrentado. Foi aí que Undertaker e Kane começaram a sacanear Triple H, a ponto de levar o comissário William Regal a marcar o combate dos dois. De que forma eles fizeram isso? Undertaker e Kane mantiveram Stephanie McMahon como refém, até William Regal colocar o combate de Triple H e Undertaker na WrestleMania 17. Essa WrestleMania que já apareceu uma vez no meu canal, onde eu falo que pra mim essa foi a melhor WrestleMania que a WWE já fez. Essa luta rolou, uma luta muito interessante, porque essa daí foi a primeira vez que Undertaker veio a uma WrestleMania sobre o seu personagem de American Badass, e foi um combate muito bom, porque Triple H em muitos momentos parecia que ele ia quebrar a streak do Undertaker. Teve um momento lá em que ele acertou um golpe na cabeça do Undertaker, onde o Undertaker ficou com a cabeça sangrando, e ele parecia muito que ia vencer Undertaker. Porém, no final, Undertaker aplicou um Last Ride em cima de Triple H e conquistou sua 9ª vitória em WrestleMania. O segundo embate dos dois aconteceu na WrestleMania 27, onde Triple H prometeu que faria o que o seu amigo Shawn Michaels não conseguiu fazer, que era quebrar a streak de Undertaker. O combate foi rolar, e uma coisa muito interessante é que Triple H dominou basicamente o combate inteiro. Ele aplicou vários golpes em Undertaker. Detalhe que esse combate era no Rosebar, então valia uso de objetos. Ele aplicou várias marretadas em Undertaker, aplicou o Tombstone no Undertaker, mas Undertaker resistia de todas as formas. Undertaker parecia que iria perder. E daí, em um golpe de sorte, Undertaker aplica só um Hell's Gate em Triple H e vence o The Game. Detalhe que a surra foi tanta que o Undertaker levou, que mesmo após essa vitória aí, que foi num golpe de sorte, que tinha sido após Triple H tentar dar uma marretada e Undertaker reverteu em um Hell's Gate, Undertaker não conseguiu levantar para comemorar. Ele saiu de maca ainda, inclusive. E o terceiro e último embate entre os dois em WrestleMania aconteceu na WrestleMania seguinte, que foi a WrestleMania 28, onde Triple H mais uma vez enfrentaria Undertaker. E dessa vez teria umas coisas especiais, porque a gente teria Shawn Michaels como juiz e também teríamos um combate na Hell in a Cell. E o combate foi anunciado como o fim de uma era.
Então assim, nesse combate eu admito que eu particularmente achava que o Undertaker iria perder para o Triple H. Tudo indicava que o Undertaker iria ter sua primeira derrota em WrestleMania e ia ter sua streak quebrada. Fomos lá para o combate, um combate que foi muito bom. Eu acho que foi até um pouco melhor do que o Main Event, mas enfim, a gente teve um grande combate, um combate de muitos momentos. A gente achava que o Triple H iria finalmente quebrar a streak do Undertaker, apesar do Undertaker ter equilibrado um pouco as coisas dessa vez. E teve um certo momento em que o Shawn Michaels aplicou o Swing Music no Undertaker e depois o Triple H aplicou o Pedigree no Undertaker. Então, tipo, nesse momento aí eu levantei da cadeira e achei que realmente o Triple H iria finalmente quebrar a streak do Undertaker. Só que não, cara. Lá no final, Undertaker aplicou um Tombstone em Triple H. E mais uma vez, Triple H foi derrotado por Undertaker em WrestleMania. E Undertaker teve sua 20ª vitória em WrestleMania. E foi uma cena muito bonita no final, diga-se passagem, porque todos os três saíram abraçados e aplaudidos pelo público, porque foi um grande show. E na primeira posição eu vou colocar o Heartbreak Kid Shawn Michaels. Por que o Shawn Michaels? Pelo fato do Shawn Michaels ser visto como um superstar que fez os melhores combates em WrestleMania, tanto que o apelido dele é Mr. WrestleMania. E o Shawn Michaels ele já teve 2 embates com o Undertaker. O primeiro deles aconteceu na WrestleMania 25, onde a gente tinha o Undertaker, que era um cara que estava com sua streak na WrestleMania, que até hoje ninguém bateu ela, dificilmente essa streak do Undertaker em WrestleMania será batida um dia, contra o cara que fez os melhores combates em WrestleMania, que era apelidado de Mr. WrestleMania. Fomos ter esse combate, um grande combate, onde em certos momentos parecia que o Undertaker teria sua streak quebrada e que o Shawn Michaels poderia sair vencedor, mas o Shawn Michaels no final ele acabou sendo derrotado pelo Undertaker após levar um Tombstone. Após várias vezes o Shawn Michaels tentar fazer um Swing Music nele, aplicar várias chaves no Undertaker, mas o Undertaker acabou no final finalizar o Shawn Michaels e no caso ele teve aí a sua vitória número 17 em WrestleMania. E o segundo embate dos dois aconteceu na WrestleMania do ano seguinte, que no caso foi a WrestleMania 28, que foi um combate carreira versus streak, onde Shawn Michaels, se ele vencesse Undertaker, ele seria o primeiro homem a quebrar a streak do Undertaker. E se Undertaker vencesse Shawn Michaels teria que abandonar os rings da WWE. E foi um combate que eu achei muito interessante e o contexto no qual ele foi marcado, porque Shawn Michaels ele queria uma revanche contra o Undertaker na WrestleMania desse ano, já que no anterior ele havia sido derrotado. Porém, Undertaker disse: uma revanche na WrestleMania deste ano só resultará em uma decepção mais amarga para você. Shawn Michaels retaliou dizendo: vejo você na WrestleMania. Sua streak, seu título, sua alma será minha. Só que aí Undertaker não queria enfrentar Shawn Michaels, porém Shawn Michaels deu um jeito de conseguir esse combate contra Undertaker. Como ele fez isso? No Elimination Chamber, Shawn Michaels fez com que Undertaker perdesse seu título de campeão mundial para Chris Jericho. E daí ficou marcado o combate dos dois nessa WrestleMania. Um combate em que a gente tinha mais uma vez o cara que estava com a streak intacta na WrestleMania contra o cara que era visto como o Mr. WrestleMania, que tinha feito os melhores combates em WrestleMania. O combate rolou, em vários momentos parecia até que o Shawn Michaels poderia quebrar finalmente a streak do Undertaker, porém não foi isso que aconteceu. Shawn Michaels, após várias vezes ele aparentar que iria vencer Undertaker em um certo momento aplicou um golpe em Shawn Michaels já ficou morto no chão. Undertaker começou a levantar ele para finalizar o combate, só que aí Shawn Michaels deu um tapa no rosto de Undertaker. Daí Undertaker pegou Shawn Michaels, aplicou um Tombstone Piledriver nele e derrotou o Heartbreak Kid. Dessa maneira, Undertaker teve sua vitória número 18 de sua streak e também Undertaker, dessa forma, aposentou Shawn Michaels.